Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que em seu grande amor nos concedeu o perdão através do sacrifício na cruz do Calvário. Hoje eu estou dando continuidade a uma série de 3 postagens a respeito do pecado da blasfêmia na Bíblia Sagrada. É muito provável que algumas pessoas não se davam conta ainda de quão vasto é este assunto ao longo das Escrituras. E, na verdade, se alguém pensa que blasfêmia só é mencionado no Antigo Testamento, vai ter a surpresa de ver e de saber que no Novo Testamento também é um grande número de menções. Vamos então ao nosso assunto de hoje. Hoje o assunto é dividido em 2 partes. Primeiro eu vou falar sobre blasfêmia mencionada no Antigo Testamento e em seguida mencionarei a blasfêmia conforme aparece no texto do Novo Testamento. E a próxima postagem, que será número 3 e com a qual encerro esta série, será especificamente sobre o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Obrigado a você que assistiu a primeira parte. Muito obrigado por todas as pessoas que compartilharam. Compartilhar fuxico deve ser um pecado. Compartilhar derrotas deve ser alguma coisa, na verdade, infrutífera, incapaz de produzir qualquer efeito salutar. Agora, compartilhar a Bíblia Sagrada, compartilhar estudos da palavra, compartilhar reflexões, compartilhar coisas sadias e edificantes, isto é um grande dever e, naturalmente, uma extraordinária missão para cada um. Obrigado a você que assinou, que se inscreveu na minha página, no meu canal. Obrigado a você que compartilha. Obrigado até a você mesmo que curte e que dá um sinalzinho de que você apreciou essa postagem. E, finalmente, de uma maneira muito especial, obrigado àqueles que tomam um tempo, talvez 15 segundos, 20 segundos, meio minuto, preciosíssimo esse tempo para fazer um comentário. Bom, primeira parte de hoje, menções de blasfêmia no Antigo Testamento. Número 1, eu vou começar pela acusação de Satanás de que Jó blasfemaria contra Deus, se tudo lhe fosse tirado. Jó, capítulo 1. Número 2, blasfêmia coletiva de Israel. Há vários textos, eu vou dar um. Isaías, capítulo 1, versículo 4. Blasfêmia contra a pessoa de Deus. Eu vou dar um texto, mas existem vários. Segundo livro das Crônicas, capítulo 32, verso 17. Número 4, blasfêmia contra o nome de Deus. Eu vou dar 2 textos, Levítico 24, verso 11 e Levítico 24, verso 16. Número 5, blasfêmia de Israel ao fazer o bezerro de ouro. Neemias, capítulo 9, versículo 18. Agora eu passo a mencionar o de número 6, o item de número 6. Blasfêmia praticada pelos ímpios e inimigos de Deus. 2 Samuel 12 e 14. Eu cito também Salmos 10, verso 13. Agora, o número 7, decreto do rei Nabucodonosor proibindo qualquer blasfêmia contra Deus. Isso está em Daniel, capítulo 3, verso 29. Número 8, Deus sendo blasfemado o dia inteiro. Meu Senhor da glória. Isaías 52, verso 5. E agora a expressão dia de blasfêmia aparece em 2 Reis, capítulo 19, verso 3, e também no livro do profeta Isaías. Número 10, falsa acusação de blasfêmia. Foi quando Jezabel mandou convocar pessoas que seriam subornadas para fazer uma falsa acusação de blasfêmia contra a pessoa de Nabote. 1 Reis, capítulo 21, versos 10 e 13. Número 11, Israel sendo objeto de blasfêmia. Ezequiel, capítulo 5, verso 15. E menções de blasfêmia em Levítico são várias. Capítulo 5, verso 1, capítulo 24, capítulo... etc. Muito bem. Agora, fim desta primeira parte, eu passo imediatamente à segunda. Menções de blasfêmia no Novo Testamento. Vou começar com blasfêmia contra o nome de Deus. Romanos 2 e 24, Tiago 2 e 7.
blasfêmia deve ser tirada do meio do povo de Deus. Efésios, capítulo 4, verso 31. Número 3. Homens subornados para dizerem que haviam escutado Estevão proferir palavras de blasfêmia. Atos 6, versos 11 e 13. Jesus acusado de haver blasfemado. Nós temos Mateus, temos Marcos, temos Lucas e temos João. Lucas, por exemplo, 5 e 21. Número 5. Jesus blasfemado pelo homem que estava ao seu lado na cruz. Lucas 22 e 39. Número 6. O bom comportamento dos crentes também pode levar alguns ímpios a blasfemarem. 1 Pedro capítulo 4, versículo 4. Número 7. O coração do pecador é a origem das blasfêmias. Mateus 15 e 19. Número 8. O mau comportamento de alguns crentes pode induzir algumas pessoas. Isto é muito sério. O mau comportamento de alguns crentes pode induzir algumas pessoas a blasfemarem do nome de Deus e da doutrina. Vários textos, vou citar 2. 1 Timóteo 6 e 1, 1 Pedro 3 e 16. Número 9. Paulo declarou que antes da sua conversão, ele blasfemou. Ele era um blasfemo. 1 Timóteo capítulo 1, versículo de número 13. Ainda sobre Paulo, o apóstolo Paulo declarou que nos últimos tempos haverá uma avalanche de pessoas blasfemas. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2. Ainda sobre Paulo, ele declarou que obrigou alguns crentes a blasfemarem quando ele ainda não havia aceitado a Cristo e perseguia os crentes. Você se lembra disto? Atos 26, verso 11. Ainda sobre Paulo, Paulo escreveu em Romanos 14, verso 16. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem. Muito bem. Paulo falou sobre a possibilidade de alguém aprender a não blasfemar. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 20. E agora o apóstolo Pedro, ele referiu-se a blasfemar o caminho da verdade, 2 Pedro 2 e 2. Referiu-se a blasfemar das dignidades, 2 Pedro 2 e 10. Referiu-se a pessoas que blasfemam daquilo que não entendem, 2 Pedro 2 e 12. Profecias sobre blasfêmia no período da grande tribulação são várias. Eu vou mencionar 2, Apocalipse 13 e 1, Apocalipse 13 e 6. Toda blasfêmia pode ser perdoada, com exceção de uma. Marcos, capítulo 3, versículo de número 28. E termino mencionando Apocalipse 2 e 9, que se refere à blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Apocalipse 2 e 9. Aliás, você se lembra que uma vez um grupo de judeus cheios de inveja blasfemaram diante do sermão que Paulo pregava? Isso está lá em Atos 13, 45, 18 e 6. Finalmente, meus queridos irmãos, a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem direito a perdão. Mateus 12, 31, Marcos 3 e 29. Lucas também repete a mesma passagem. Muito bem. Aqui nós temos dado para você, meu irmão e minha irmã, pessoas interessadas no conhecimento da palavra de Deus, esta porção bíblica. E quero lembrar, se você deseja um estudo completo deste assunto, em forma de apostila, é muito fácil. Assine a Biblioteca Digital Pastor Gesiel Gomes e tenha direito não somente a essa apostila, mas a 49 outras que já estão postadas, além dos mais de 1000 itens absolutamente bíblicos, absolutamente importantes. Como assinar a biblioteca? É muito fácil. Acesse pbsgesielgomes.com. Feito isto, você vai encontrar ali como assinar a Biblioteca Digital Pastor Gesiel Gomes. E atenção aos que moram nos Estados Unidos, aos que moram no Canadá, aos que moram no Brasil, aos que moram neste planeta Terra. Aí vem o próximo Senapev. Será de 21 a 23 de outubro de 2023. Ao longo deste mês e do próximo mês, estarei dando mais detalhes sobre o próximo Senapev. Deus a todos abençoe, no nome extraordinário, no nome magnífico, no nome santíssimo de Jesus Cristo, aquele que era, que é e que há de ser
eternamente. Paz seja com todos. Amém.